Olá, o meu convidado de hoje é um renomado advogado, especialista em direito empresarial e tributário e diretor jurídico do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Neto de japoneses, seu currículo inclui os cargos de conselheiro seccional da OAB em São Paulo, Ordem dos Advogados do Brasil, e presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Nacional. Mas é nas poucas horas vagas que esse ocupado cidadão faz o que mais gosta: ajuda a promover a ressocialização de moradores de rua e a recuperação de usuários de drogas. Quem mostra a cara hoje para o Brasil é Elcio Ronda. A coisa maior do coração que você tem é o amor. E esse amor vem, o amor de Deus, que é o primeiro, e o amor ao próximo, que é o segundo. Então, quando você tem essa interiorização, essa é a virada da chave. Elcio Ronda, seja muito bem-vindo. Ricardo, um grande prazer estar aqui com você, uma grande honra na frente do maior jornalista que eu conheço desse Brasil. Então, muito obrigado, muito honrado. Elcio, você é um dos nomes mais lembrados quando se fala em direito tributário e empresarial aqui no país. O que pouca gente sabe é que há um outro lado seu, um trabalho que você faz voluntariamente e que há anos você já se dedica a ele, um trabalho social relevante. Como nasceu essa sua vontade de ajudar os outros? Como é esse projeto que você lidera? Ô, Ricardo, a sua pergunta é muito interessante, né? Porque nós passamos uma vida estudando, construindo, né? Do nada, e vamos alicerçando a nossa vida profissional. E muitas vezes o nosso foco está direcionado a isso, né? A nossa profissão, nossa carreira, a possuir e conquistar bens, né? E às Fazer vezes sucesso. fazer sucesso. Em um determinado momento, já com a vida profissional encaminhada, você não olha quem está precisando de ajuda. Então, quando você tem esse olhar, né, você volta esse olhar para esse entorno e você se interioriza para o seu coração, aí você tem uma mudança de chave, aí você tem uma nova visão, que é quando você começa a olhar e ver o que você poderia fazer para esse mundo estar um pouco melhor. E o que foi que acendeu essa luz, que deu esse start em você Olha, para esse outro lado? É uma longa história, sabe, Ricardo? Eu sempre fui, na minha vida, eu sempre fui muito competitivo. E em um determinado momento da minha vida, eu tive uma grande virada pessoal, sabe? Então, comecei a olhar aquilo que faltava na minha vida. E o que faltava na minha vida era a entrada efetiva de Deus dentro da minha vida. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus. E o interessante é que Deus não é invasivo. Ele está à disposição, mas você precisa bater a porta. Então, quando você bate a porta e deixa ele entrar, algumas mudanças acontecem em você, e muito profundas. E uma delas foi essa. Você, desde o início do projeto, arregaçou as mangas e foi para a rua distribuir refeições às pessoas que não têm teto e que, na maioria das vezes, são usuários de drogas, né? Como você iniciou o projeto? Eu já tinha alguns projetos sociais, né? Participava do INSEC, que é o Instituto Cristão de Ensino e Cultura, e algumas atividades sociais com refugiados e etc. E a ABCP, que é a ONG que eu presido hoje, a ABCP é a Associação Beneficente Comunitária do Povo. Ela nasceu há 15 anos atrás com uma iniciativa da Igreja Batista do Povo, que eu pertenço também. E lá ela começou da seguinte forma, numa daquelas ceias de final de ano, né? Em japonês a gente fala mochiori, que todo mundo leva uma coisa, uma comida. Então o que acontece, um laudo do banquete, sobra comida, e o que fizeram lá foi distribuir, então, o que restou para moradores que estavam na rua. Assim começou a BCP há 15 anos atrás. A igreja tem uma visão e uma missão que é missionária, né? Uma visão diferente. De catequese. De catequese. E a BCP, então, foi criada para que ela tivesse o cunho social de salvar a vida do próximo, de retirada do morador de rua da rua.
E o nosso pastor presidente da Igreja Batista do Povo, da IBP, ele me fez um convite. Falei, Ronda, você não gostaria de presidir a BCP? Falei, pastor, eu acho que o senhor tem que pensar direito. Eu nunca trabalhei com morador de rua, né? Eu fiz ações sociais, mas não tenho uma vocação, não tenho uma missão. Falou, pois é, eu orei muito e veio o seu nome. Eu disse para ele, pastor, o senhor ore um pouquinho mais, talvez, né? Aparece outro nome. Outros nomes. Ele falou, eu não gosto de ter um nome. Eu fui e orei de novo. E veio o seu nome. E orei de novo e veio o seu nome. Aí, nesse momento, eu já tinha falado para ele, falei, olha, pastor, sou tão ocupado nas minhas atividades, né? Arranjar um tempo na agenda é tão difícil, mas eu vou aceitar isso como uma missão de Deus na minha vida. Porque eu fui muito abençoado por Deus em toda a minha vida, pessoal, profissional, e aquilo que eu puder fazer, sendo uma missão dele, eu vou fazer da melhor forma possível. E hoje, Ricardo, eu vou te dizer que, dentro das atividades que eu tenho, é uma que me dá mais prazer pessoal e satisfação. Estar ajudando essa pessoa, que é um morador de rua, que na nossa sociedade é a pessoa mais vulnerável. A ONG, que é dirigida pelo Dr. Elcio Ronda, ela faz muito mais do que se imagina. Mas isso nós vamos saber depois do intervalo. Sabe qual é o principal fator que leva uma pessoa a ir para a rua? Conflito familiar. Segundo, álcool e drogas. Hoje, quem mostra a cara ao Brasil é o advogado Elcio Ronda. Ronda, você comentou que tem aprendido com essa população de rua. E a ONG passou a fazer muito mais do que apenas distribuir refeições. Como é esse trabalho que vocês chamam de os 4 As? Ótima pergunta, Viveiros. É uma ONG que faz um trabalho que não é só distribuição realmente da comida na rua. O nosso projeto ele é um pouco mais expansivo, né? Ele tenta tirar esse morador da condição de rua. Então, são 4 As. Primeiro, o A é da abordagem. Então, toda sexta-feira, nós fazemos a distribuição de sopa, fazemos um sopão e distribuímos na Cracolândia e no pátio do colégio. Cerca de 300 a 400 atendimentos, Viveiros. Mas qual o objetivo? Nós fazemos a distribuição da sopa. Mas o primeiro objetivo, que o nome A fala, é a abordagem. A sopa é um quebra-gelo. Então você faz a distribuição da sopa, começa a interação e começa a fazer o convite para essa pessoa querer sair da rua, porque o querer é fundamental. E aqueles que querem e se manifestam com vontade de sair, aí nós vamos para o segundo A, que é o acolhimento. Aí nós temos a casa, na Afonso Celso 1185, uma das casas. Então ele começa com o banho, que é o primeiro ponto do retorno da dignidade humana, que é o banho. Nós damos o banho para ele, damos uma roupa. Não é uma roupa nova, Ricardo. São roupas que recebemos em doação e que fazemos uma triagem, uma limpeza. Então ela está muito melhor condição do que aquela que ele está usando. Café da manhã, almoço e o mais importante, ele passa no nosso psicólogo e assistente social. Ali ele faz o cadastro e se detecta qual é o problema que ele está tendo. Problema físico. 99%, para não dizer 100%, tem problemas com álcool e drogas. E aí passa ao convite para se tratar do álcool e da droga. Aquele que fala, quero me tratar, nós encaminhamos aos nossos custos para uma comunidade terapêutica, para uma desintoxicação. E com o acompanhamento constante do assistente e do psicólogo para que ele não abandone o tratamento. Porque a abstinência nessa fase é muito importante. Então ele sai, está limpo. Mas onde é que ele mora, Ricardo? Na rua. Na rua. Se você deixar ele... não tem emprego. Não tem emprego. Se você largá-lo aqui, ele vai voltar para a rua. E volta o ciclo novamente, você perdeu toda essa trilha que você fez até agora. Para evitar isso, nós então temos o último A, que é a autonomia. Então nós temos casas, que são repúblicas, e lá na casa começa o processo efetivo da autonomia.
Então ele vai, na casa eu tenho lá o líder, tenho o coordenador, um psicólogo assistente, e a casa também tem a liberdade do ir e vir. Mas o primeiro contato que ele faz com o líder, com o coordenador da casa, ele recebe, Ricardo, a chave da casa. Isso já é uma virada para ele, de alguém que está acreditando nele, de uma sociedade que não acreditava mais. Ou seja, ele é tratado com liberdade e dignidade. Total. E por que essa casa? Porque é uma casa típica de um lar. E lá, essa pessoa, ela tem uma grade de atividades. Então, nós fornecemos tudo. Fornecemos alimento, fornecemos material de limpeza, hotelaria. Mas quem faz a arrumação da casa, quem prepara os alimentos, são eles. Mas falta uma coisa. E o emprego? É, muito bom. O emprego é fundamental quando você está falando da autonomia. São duas coisas que eu acho que são fundamentais: o emprego e a família. Há um estudo da SMATS, que é a nossa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Sabe qual é o principal fator que leva uma pessoa a ir para a rua? Disruptura familiar. Conflito familiar. Segundo, álcool e drogas. Quantas pessoas vocês atendem? Uma média hoje de 60 pessoas, mais ou menos, em que a gente está atendendo nas casas. Vamos para mais um intervalo e, na volta, vamos apresentar um vídeo onde o que o Dr. Ronda disse aqui será visto por todos nós na prática. Voltamos já. Porque os nossos filhos, Ricardo, não sabem o que é fome. Fome para eles, Ricardo, é abrir a geladeira e não ter a marca que ele queria. Então, quando ele vai lá e vê esta realidade, isso é impactante. Hoje, quem mostra a cara ao Brasil é o advogado Elcio Ronda. Elcio, você ficou de nos explicar a volta à sociedade pelo emprego. Como é que acontece isso? Último A, autonomia, né? Então, como é que começa a autonomia? Começa primeiro a voltar à sociabilidade dentro de uma casa, com regras, e aí é uma trilha para isso, né? Então, ele fica 9 meses conosco ali. Agora, o ponto final... 9 meses, é um renascer. É um renascer. 9 meses só na casa, né? Então, nós ficamos o tempo antes, né? Então, 2 anos, 2 anos e meio, nós já estamos com um morador de rua. Mas para você ter a efetividade do último A, que é a autonomia, é necessário que você tenha autonomia financeira. Ou seja, você tem que ter um recurso. Ele estava na rua. Então, o que nós fazemos nesse curso? Nós temos vários convênios que nós fazemos, por exemplo, com o SESI, por exemplo, com o SENAI, com o SEBRAE, com o SENAR, com a Abracel. Então, ou seja, nós formamos alguns técnicos durante esse tempo que ele está aqui conosco. E por que ele, então, é colocado nesse formato mais técnico? Para que tenha um emprego mais fácil. O importante é que ele tenha que ter um emprego. Então, nós fazemos a capacitação e, na ponta, você tem o emprego, né? Aí você vai me dizer, mas você tem tantos desempregados no Brasil, por que alguém ia dar um emprego para essa pessoa que, há tempos atrás, era um viciado em crack? E nós tivemos casos de pessoas com 20 anos morando no crack, na Cracolândia. Então, há um preconceito muito grande sobre a empregabilidade. Então, você faz alguns convênios. E alguns convênios fazemos com empresas, onde nós montamos a plataforma ESG, que é o S, né, o social, e em vez de darem recursos financeiros, nos dão recursos não financeiros. Por exemplo, emprego. Então, para fazer o S dentro daquela empresa, ela abre uma aba de dar para a área social alguns empregos. Então, com isso, nós detectamos qual é a necessidade, vemos aqui no background dele que ele já está há algum tempo já conosco e fazemos uma capacitação, entregamos para o emprego. É importante também colocar, Ricardo, que essa trilha, a partir do último A, nós temos um convênio muito poderoso e interessante com o governo do Estado de São Paulo, com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Hoje nós somos uma vitrine, né, um modelo, né, da Secretaria por conta dos nossos índices. E desse pessoal, muitos voltam para a família? Após os 9 meses, ele é obrigado a sair da casa.
para não gerar a comodidade. Acomodação, é. Exatamente, a acomodação dele ficar ali com roupa, comida e tudo, casa. E nesse tempo, nós fazemos, todo esse tempo, nós também fazemos um contato e um trabalho com a família. Porque muitas vezes, Ricardo, o morador de rua, a família sequer sabe se ele está vivo. Então, fazemos o contato, fazemos um trabalho psicológico com a família para dizer que a pessoa é um renascimento. Ele renasceu. Um número importante. Vamos pegar aí uma amostra. De cada 100 pessoas, por exemplo, que vocês cuidam, quantas voltam para a droga e quantas seguem em frente recuperadas? Hoje, desse universo de cada 100 pessoas que entram, começam conosco desde o primeiro A até o último A, de cada 100 recuperamos 76. 76. 76% não voltam mais para a droga, não querem mais droga, não querem mais álcool. E desses 76, Ricardo, 100% empregados. Olha, isso é absolutamente importante, porque, segundo o último relatório mundial sobre drogas, feito pela Organização das Nações Unidas, a ONU, cerca de 296 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos usaram drogas em 2021, que foi o último ano que foi feita a pesquisa. Aqui no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, o SUS registrou em 2020, também o último ano que fez a pesquisa, 400 mil atendimentos a pessoas com transtornos devido ao uso de drogas e álcool. A maior parte desses pacientes são homens com idade entre 25 e 29 anos. Em São Paulo, a Cracolândia é um grande desafio para todos, para a sociedade, as autoridades, os comerciantes do entorno, enfim, né? É um compromisso de todos nós. Eu queria perguntar a você o seguinte: você é descendente, é neto de japoneses, né? E a sua família participa com você desse trabalho social, a sua esposa, os seus filhos. Então, como é essa integração no trabalho do bem? Olha, é interessante porque não é só a minha família, mas toda sexta-feira, quando nós fazemos a abordagem, não na Cracolândia, que não levamos voluntários na Cracolândia, mas levamos ali no pátio do colégio. Fazemos a ação de frente ao pátio do colégio e ali é muito seguro. Então, muitas pessoas levam suas famílias. Muitas pessoas levam seus filhos. Porque os nossos filhos, Ricardo, não sabem o que é fome. Tem que sair da ilha da fantasia, né? Fome para eles, Ricardo, é abrir a geladeira e não ter a marca que ele queria. Isso é fome para ele. Mas ele não sabe o que é uma fome. Então, quando ele vai lá e vê esta realidade, em que nós colocamos os nossos filhos numa redoma, ele vê essa realidade, isso é impactante. E agora vamos assistir e ouvir o testemunho de uma pessoa, um cidadão, que passou pelo processo dos 4 As e está recuperado. Eu me lembro que o tempo longo que eu comecei mesmo a ficar na rua mesmo foi lá para os meus 17 para 16 anos. E nessa brincadeira se passaram 20 anos. Eu passei o final de ano na rua, sem comida, com frio e passando mal. Pensei que eu ia morrer naquele final de ano. E falei, amanhecendo eu vou pedir ajuda. Encontrei a PCP que, deu muito trabalho, assim, mas me deu uma direção, sabe, de me abrir um horizonte, né, na minha vida, que hoje eu tenho minha casa, tenho emprego e tenho uma vida como um cidadão normal, comum, que realmente eu não conhecia. Hoje a PCP, assim, por Fábio, é muito mais do que a PCP, né? Ela é minha família mesmo. Assim. É a sensação do dever cumprido, né? Elcio, eu soube que existe um objeto, e a gente aqui no programa sempre fala sobre um objeto que é caro às pessoas que nós entrevistamos. E o seu objeto caro é esse.
O que você fala sobre esse objeto? A Bíblia, ela tem tudo aquilo que você precisa para a sua vida. E um ponto importante, eu falei um pouco do amor, né? Ela se resume toda ela na palavra amor. Jesus Cristo, quando foi confrontado pelos fariseus, tentando pegá-lo, fazendo uma pegadinha, e falando para ele, olha, se tu é Deus, quais são os maiores mandamentos que tem na Bíblia? Aí Jesus Cristo olhou para o fariseu e diz assim, tem dois, resumo tudo em dois. Primeiro mandamento, ama teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo. Isso que nós fazemos na BCP nada mais é do que esse segundo mandamento, que está previsto aqui. E você sabe, Ricardo, assim, nós tratamos com essas pessoas e lidamos com essas pessoas, os nossos acolhidos. Quando eles estão nessa fase, que você viu o vídeo, né, conseguem a redenção e a volta à sociedade, quando a gente pede para eles gravarem, e também não tem nada por script. Você sabe quem eles agradecem primeiro? A Deus. Naturalmente. Naturalmente. E não fazemos nenhum proselitismo, né? O máximo é uma leitura, alguma coisa, mas eles agradecem a Deus porque eles veem um milagre acontecer. Uma pessoa, Ricardo, ele falou 20 anos na Cracolândia. Você imagina o que é passar 20 anos na Cracolândia? Com fome, usando droga, sendo um pária da sociedade, marginalizado pela sua família. É muito difícil. Então, quando ele consegue voltar e sair desse abismo, sair desse inferno que é a droga, isso só pode ser um renascimento, uma nova vida. E só tem uma pessoa que pode dar isso, é o amor de Deus. Nós somos apenas um veículo do amor de Deus. Nós somos apenas um veículo dessa vontade, de materializar essa vontade. É uma plataforma que ele precisa querer embarcar. Mas aí ele consegue sair e ele agradece a Deus. A essência do amor, na minha opinião, é o respeito. Sem respeito, o amor não existe. É verdade. Então, eu acho importante, cada dia mais, com tudo isso que a gente vê pelo mundo, a violência, etc., a defesa constante, permanente do respeito, né? E o que vocês fazem é isso, é o amor baseado no respeito ao próximo. É isso mesmo. Muito obrigado, Eu que parabéns. agradeço, Ricardo. Um abraço, foi um prazer O tê-lo prazer aqui. foi meu. Obrigado. E na semana que vem, vamos conhecer mais uma história dessa nossa gente brasileira que acredita, sonha, transforma, faz a diferença. Até a semana que vem.